Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo de novo na área e hoje para falar aí sobre algumas verdades sobre investimento, como investir em ações e a forma como eu faço isso, tá, pessoal? Não tem certo nem errado, mas eu vejo aí muitas coisas fáceis sendo oferecidas, muitos números tranquilos demais e que muitos números jogados e que na verdade não compreendem de fato o que representa investir se você quer construir uma coisa no longo prazo, uma coisa realmente consistente, tá? Então eu vou falar para vocês aqui o que pouquíssimas pessoas falam, porque talvez pouquíssimas pessoas sigam, que é o método do Warren Buffett, né, o maior investidor de todos os tempos, que ele segue e que eu vejo que o Barsi, o Luiz Barsi Filho, o maior brasileiro, pessoa física da Bolsa, também tem um pouco dessa estratégia. O problema qual é? É um pouco complexo e não é gostoso, sabe? Não é uma coisa vendável, tá? Nós podemos dizer assim, não é uma coisa que você consiga vender com facilidade. Então, talvez por isso, quem ofereça seus cursos não colocam dessa forma, colocam as coisas mais faceizinhas, umas coisas mais tranquilas de você pegar e assimilar. Só que não é assim que eu faço, não é assim que eu aprendi e principalmente, não é assim que os grandes investidores fazem, tá? Então vou colocar aqui de novo: Warren Buffett, Luiz Barsi Filho, Lírio Parisotto, Luiz Alves Paes de Barros. Então, eles fazem de uma outra forma, tá ok? Então vamos lá. Essas formas que te vendem, que eles te passam, que é o quê? Ah, analisa PL, que é preço sobre lucro. Ah, veja aí se os dividendos estão bons, o preço está descontado, não está. Ah, a ação está cara, está barata, está não sei o quê. Esses númerozinhos aí que até podem te ajudar a fazer uma análise, mas é muito raso, sabe? Então, mas como é fácil de analisar, então eles jogam e te vendem esses números, tá? Então, o que que eu quero colocar para vocês? Como eu aprendi com o método que o Warren Buffett faz e que dá muito certo, né? Senão ele não tinha aí a fortuna que ele tem hoje e que continua funcionando para ele através dos tempos, que é o seguinte: primeira coisa, pessoal, que eu faço, governança da empresa. Então eu olho as empresas, analiso, essa empresa é boa, essa empresa faz algo que eu compreendo, o que ela faz, eu entendo o que ela oferece, os serviços que ela presta. Agora eu vou ver lá. Então você vai entrar no site, todas as empresas, você digita lá empresa, empresa X, RI, que é relacionamento com o investidor, né? Então você vai lá no RI da empresa e ele vai te dar todo o detalhamento do que a empresa faz, dos números, de como eles estão, os projetos, se os projetos estão em andamento, se estão indo bem, como é que está o fluxo de caixa da empresa, como é que estão os lucros, como é que está, várias informações ela te dá. Só que é um trabalho chato, é um trabalho árduo, não é fácil. O Warren Buffett mesmo fala, ele fica horas e horas lendo relatórios e analisando. Ele chegou até a brincar certa vez, ele falou assim: a diferença minha para outros homens é que enquanto eles leem a Playboy, eu leio balanços. Então é isso. Se você quer entender a empresa a fundo, você precisa ir e conhecer. Não é esmiuçar e fazer um curso de economia, de destrinchar a empresa. Não. É o básico, mas o básico bem feito. É entender o que a empresa faz, como ela está fazendo e como ela está sendo gerenciada. Tá? É a governança da empresa, como é que essa empresa está caminhando. E aí, conforme você vai vendo os números, os relatórios, e aí você vai aprendendo, você vai compreendendo que, poxa, esta empresa aqui faz sentido. Por quê? Porque você precisa entender o negócio da empresa, porque você vai ficar com ela 20, 30, 40 anos, a vida toda. Logo, você precisa entender o negócio, você precisa entender como ela faz, o que ela faz, porque senão você tem muita coisa
idiota, você começa a ouvir muita bobagem e você acaba comprando essas bobagens. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Tem empresa elétrica aí que não venceu as últimas concorrências, ela não pegou nenhum projeto de transmissão, vamos supor, tá? De transmissão de energia. E aí o que acontece? Já estão falando, a empresa vai parar de pagar dividendos, a empresa vai isso, a empresa vai aquilo. Só que eles não entendem o negócio da empresa, não é só isso, tá? Além de ganhar concessões, ela pode acabar fazendo fusões com outras empresas, ela pode pegar projetos de outras empresas, ela tem N modos de atuar. Tá? E a empresa é uma empresa excelente. Vocês veem que eu não gosto de dar nome porque eu não gosto de influenciar você a comprar essa ou aquela. Eu quero que vocês aprendam a pensar e vão atrás. Então, o setor elétrico é maravilhoso, mas as pessoas não entendem como funciona. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, uma noção só, o setor elétrico é formado pela geração de energia, a transmissão, que é o filé do setor, né, que é aquelas linhas de transmissão que a gente vê aí nas estradas, que fazem passar a energia, e o setor de distribuição, que é o que traz a energia das torres para as casas e para todo mundo. Então, você tem 3 setores, na verdade, dentro de um, que é a energia. E as pessoas, muitas vezes, não fazem a menor ideia e saem comprando simplesmente qualquer coisa. Então, você tem que entender como funciona o negócio. E isso é chato. Isso não vende. Se eu falar para você que eu vou fazer um curso para te ensinar a analisar balanço, não vai vender. Todo mundo sabe disso. Só que é o essencial, é o básico bem feito. Então o que acontece? Eles te vendem uns numerozinhos mastigados. Pega aqui o PL, pega aqui o dividend yield só, pega aqui o não sei o que, e vão te jogando esses numerozinhos que é mais fácil de você entender, e você olha e fala, que maravilhoso, que não sei o que. Você tem que comprar empresa barata. Tem um monte de empresas baratas na bolsa e um monte de empresas lixo. Empresas que não vão te levar a lugar nenhum. Aí você tem que ver dentro da minha estratégia, cabe isso? Eu quero uma empresa que eu vou ficar 30 anos com ela e talvez ela venha a virar alguma coisa? Eu vou fazer uma aposta nisso aqui? Não. É óbvio que eu não vou, porque eu estou começando, como é que eu posso fazer uma aposta? A não ser que você queira transformar a bolsa num cassino, que é o que muita gente faz. Eles pegam a bolsa, começam a comprar empresas de centavos e aí apostam, faz uma aposta lá, se der deu, se não der eu perco meu dinheiro, tudo bem. Aí tudo bem, mas isso não é investidor, tá? Muito menos o buy and holder, muito menos o investidor raiz, aquele que quer prosperar, juntar várias ações e viver dos dividendos. Não é assim que funciona. Então já começa por aí. Então entenda. Por isso que eu falo, estudar é muito importante, tá? Aí outra coisa, as pessoas falam assim, Luiz, mas eu tenho que ter 100 mil, 200 mil para começar a investir. Sabe o que vai acontecer se você começar a investir com 100, 200 mil? Você vai perder 100, 200 mil reais. Tá? Por quê? Porque se você não consegue entender o sistema, se você não aprende com pouco, se você esperar chegar a ter muito para poder começar a investir, você vai perder, porque você não tem noção do que você está fazendo. Então, é melhor você pegar esses 100, 200 mil reais, colocar numa renda fixa, colocar numa coisa que seja mais tranquilinha, ou entregar nas mãos de alguém aí, tá? Ou entregar nas mãos de um gestor, de um fundo, para que ele organize e invista esse dinheiro para você. Porque você, sem conhecimento, vai fazer bobagem. Entendo o que eu estou falando. Então você tem que começar como todo mundo começa, né? Todo mundo que progride. Com um pouquinho, você vai aprendendo, vai dando umas cabeçadas ou outra e aí você vai aprendendo ali. Você tem que entender que a bolsa em si é um lugar, tá? Onde tem várias empresas. E o que interessa para a gente são estas empresas, boas empresas. Então quando você separa aí, você pega aí, sei lá, 400, 500 empresas, quando você começa a filtrar, começa a entender, começa a fazer essa divisão e o que te interessa para a sua estratégia, você tem que definir a sua estratégia, que nem a minha é baseada em dividendos que vão pagar as minhas contas para o resto da vida, para a minha aposentadoria. Então eu tenho que focar muito em empresas resilientes, em empresas boas, em empresas que vão me pagar aí
por toda a vida. Senão não faz sentido, senão eu vou perder dinheiro. Senão a minha estratégia vai por água abaixo. Agora, tem estratégias que focam no quê? No crescimento só de empresas. Empresas que vão crescer, lá na frente ele vai vender, vai pegar esse dinheiro e aí sei lá o que ele vai fazer. Aí é da estratégia de cada um, certo? Então, primeiro, defina a sua estratégia. Eu defini a minha, dividendos, recebendo dividendos para a minha aposentadoria, investir em boas empresas. E aí tem uma frase do Buffett que eu acho sensacional, que ele diz o seguinte: é muito melhor comprar um grande negócio por um preço justo do que um negócio justo por um ótimo preço. O que ele quer dizer com isso? Que é muito melhor você comprar uma grande empresa e o preço dela ser um preço justo, não precisa ser um preço muito baixo, do que você pagar muito baixo e querer dar aquela porradona. Porque o que vai te fazer ter um excelente resultado é a consistência, é durante vários anos aquela empresa te pagar ali 6, 7, 8% do que você esperar aquela porradona que ela vai valorizar 300% e tal. Não é isso que vai fazer a diferença no seu investimento. Tá? Então, os grandes investidores, os maiores, eles descobriram isso e é isso que eles passam. As pessoas não querem entender. Você tem que entender que é o passo a passo ali. É o grãozinho, é o que mais uma coisa que o Buffett fala. Investir é igual você fazer a sua parte ali, estudar, fazer tudo e depois ficar olhando a grama crescer. Vai demorar. Não é de um dia para o outro. Não é de uma hora para outra. Então é um trabalho, é uma evolução do seu patrimônio, das suas compras e dos seus dividendos, das suas ações aí que elas vão se multiplicando. Então é muito importante você entender isso. Porque o que acontece? O pessoal quer as facilidades. Aí eles querem o quê? Eles querem um caminho mais fácil, ele quer aprender da forma mais fácil. Aí o cara lança um curso lá, te ensinando bem básico, bem raso mesmo. Você compra, vai lá e você não tem o resultado que você esperava e você fala, poxa, eu não estou conseguindo aqui, eu não sirvo para isso. Não é que você não serve para isso, é que você foi iludido. Você começou pelo caminho errado, você tentou o caminho mais fácil e aí realmente não vai dar certo, sabe? Então, por isso que eu falo para vocês, estudem, busquem o conhecimento, aprenda com quem já fez. É por isso que hoje, quando eu vou atrás de um conhecimento, quando eu vou atrás de um livro, eu vou atrás de referências, eu vou assistir podcasts, ou vou assistir histórias, acompanhar histórias dos grandes, de Warren Buffett, de Luiz Alves Pais de Barros, de Luiz Barsi Filho. Vou tentar aprender com eles, não vou copiar a carteira deles. Esse é um outro grande erro. As pessoas entram lá e acham que pode copiar a carteira desses investidores. Poxa, se esses investidores têm 4, 5 bilhões de reais, você vai conseguir copiar a carteira deles? Não vai. Primeiro, porque você não tem a mentalidade deles ainda. Você vai ter que aprender muito. Segundo, você não tem o capital que eles têm. Então, o que é muito comum acontecer? O Barsi vai lá e compra uma ação que a empresa estava indo muito mal e ela está se reestruturando para voltar. O negócio até pode ser bom, mas a empresa está num momento não muito legal. Só que o Barsi, com a quantidade de capital que ele tem, ele pode investir nessa empresa e fazer ali uma aposta com um pequeno capital dele. Só que o que é pequeno capital para ele, para você vai fazer muita diferença. Você vai aplicar o seu capital ali nesta empresa que você não sabe nem se vai dar certo e você vai empatar um dinheiro que vai fazer muita falta para você, porque esse dinheiro poderia estar rendendo dividendos em outra empresa, uma empresa boa, e você está abrindo mão disso para quê? Para seguir o que o Barsi está fazendo. Então esse é um grande erro. Coloque na sua cabeça que você, como investidor iniciante, você tem que pegar a mentalidade, a resiliência e o modo com que eles trabalham, mas não fazer as coisas como eles estão fazendo, investir nas mesmas ações que eles investem. Isso não vai dar certo, já está mais do que provado. Tanto que muita gente tentou e quebrou a cara. Muito cuidado com isso. Então, só para o vídeo não ficar muito longo e a gente não se estender, porque teria muita coisa para falar, o básico que eu quero deixar aqui é um serviço de formiguinha, é trabalhoso.
É um passo a passo que você vai aprendendo a cada dia, que você vai ter que sentar lá, ler o relatório. Muitas vezes, quando eu comecei, eu abria lá a empresa X, tal, lia os relatórios, nossa, mas que coisa chata, eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo aqui captar essa coisa aqui. Mas aí eu ia, procurava ajuda na internet e procurava ver aqui e ali, aí você começa a entendendo e você começa a saber, a aprender como extrair as informações que são mais necessárias. E aí você consegue sim fazer esse trabalho, certo? Tem um livro até muito interessante, né, mas para quem é mais avançado, que ele fala sobre a análise de balanços do Warren Buffett. Tem um outro também do Peter Lynch, que é maravilhoso, que também ensina como ele fazia essas escolhas, dá um pouco desses macetes aí, como eles conseguiam captar e como eles conseguiam extrair. Mas quando você lê esses livros, você vê que é um trabalho muito minucioso, desgastante, que você tem que aprender a gostar de fazer isso, porque é uma coisa extremamente maçante, não é legal, não é nada de emocionante. E aí, mais uma vez, desmistificando as pessoas aí que acham que bolsa é cassino, que é jogatina, que é emoção. Não, é chato, é uma coisa que, e é para ser assim, porque não é uma coisa para você colocar emoção, é para você colocar razão. E quando você aprende essas coisas, aí sim você começa a ter resultados, e excelentes resultados, porque você, aprendendo o arroz com feijão, você vai e começa a fazer isso de uma forma tranquila, de uma forma devagar ali, colocando, vendo e aprendendo a trabalhar nesse meio, a trabalhar de forma correta, de forma consistente, tá bom? Bom, o vídeo de hoje era isso que eu queria deixar para vocês. Se ficou qualquer dúvida, me manda aí no amo.dividendos@gmail.com, que eu respondo lá para vocês as dúvidas, tá bom? Eu espero que tenha elucidado pelo menos um pouquinho aí. Qualquer coisa, reveja o vídeo. Ficando qualquer dúvida, mande o seu questionamento para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder. Só peço para você, se esse vídeo acrescentou, para que você deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal, que a gente tem muitos vídeos legais para ajudar a nossa comunidade, tá ok? Até a próxima, pessoal!